fazer a leitura hoje em João capítulo 3, verso 16 até o 21, está no texto bíblico. João capítulo 3, do verso 16 ao 21. Esse texto é muito conhecido, é um texto que fala de salvação. O assunto hoje é meu Salvador, e ele fala de salvação, né, de vida eterna. Então, Jesus falando, ele diz assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Olha bem, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É um texto tão simples, é um texto tão usado nas pregações, né? O amor de Deus para com o mundo todo. Não tem limite, não tem como mencionar a dimensão do amor de Deus, porque Deus amou o mundo de tal maneira, da ideia de que não há dimensão, não há limite, é algo que nós não compreendemos totalmente. Estando nós, diz a palavra de Deus, em delitos e pecados, Ele nos deu vida, Ele nos amou. Então é um amor que não tem como ser medido, calculado, é algo que não tem limite, e não há como conhecer. Nossas mentes não conseguem conhecer, não conseguem entender esse tão grande amor de Deus. Mas eu sei que o amor dele foi mostrado, revelado em Cristo Jesus, ao enviar seu Filho ao mundo. E é isso que esse verso bíblico diz, né? Deus, ele amou o mundo de tal maneira que ele mandou, enviou o seu Filho, né? O unigênito. E todo aquele que crê nele não vai perecer, mas ele tem posse da vida eterna. O verso 17 do capítulo aí, João, quem está chegando aí, Deus abençoe, né? Josias Denute, Deus abençoe, quanto tempo, Deus abençoe, irmã Regina, Deus abençoe, irmão Carlos. Vamos lá então, o verso 17 diz, porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Olha, quando Deus enviou seu Filho ao mundo, ele não enviou seu Filho ao mundo, como ele diz aqui, porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo. Essa expressão julgar aqui é a ideia de condenar o mundo. Deus não enviou seu Filho para condenar o mundo. Esse não foi o objetivo de Deus. O objetivo foi salvar, não condenar, certo? Esse é o objetivo de Deus, é isso que o autor está dizendo. Não para que julgasse o mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse o quê? Salvo por ele. Essa foi a ideia, é o plano, é o projeto de Deus para a humanidade, para o mundo, certo? Esse é o projeto dele. Agora, olha o verso 18. Quem nele crê não é julgado. Como eu disse, julgado aqui pode ser traduzido por condenado, tá? E aí ele diz no 18, quem nele crê, crê em quem? Crê em Jesus. Então, quem nele crê não é o quê? Julgado, não é condenado. O que não crê já está julgado, ou seja, já está condenado. Mas por que ele está condenado? Porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. É isso daí. Entende?
A questão aqui não é se você é da religião A, da religião B, não, a questão não é essa. Aqui não está em pauta questões de religiões, de denominações. A Eleusa chegando aí, Deus abençoe, né? Gisela está aí, bom dia, né? Então a questão aqui não se trata de ter ou não ter esta ou aquela religião, de pertencer, ser membro desta ou daquela denominação. Aqui não se trata disso. Aqui se trata de você crer ou não crer. Se você não crê, é isso que está dizendo, você está condenado. Se você não crê no Filho de Deus, porque Deus enviou seu Filho ao mundo. Então, se você não crê nisso, não crê que ele veio, que é o Filho de Deus, que morreu na cruz, ressuscitou dentre os mortos, se você não crê nisso, então você está condenado, tá? É isso que está dizendo. Mas aquele que crê, ele não está condenado, ele não está. Por isso que lá Paulo vai dizer assim, não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, certo? Então é isso daí. Seguindo esse raciocínio do autor, o verso 19 diz, o julgamento é este. Qual é o julgamento? Digamos, o que está em pauta nesse julgamento? Que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram o quê? Mais. Então, qual é a questão? O que está em pauta no julgamento, então? Tá? O que está em pauta, o que vai ser julgado? A questão que vai ser julgada é essa. Porque para serem salvos, para serem libertos, livres da condenação, as pessoas deveriam e devem crer em Cristo Jesus. Bom, se elas não creem em Cristo Jesus, né, bom, elas estão condenadas porque não creram naquele que poderia, no Salvador, no Libertador, né, aquele que poderia libertá-las da prisão, da condenação. Tá? Se eu não creio em alguém que me vem para libertar-me, então logo eu não sou liberto. É uma questão lógica. Se a pessoa não crê em Cristo, logo ela não é o quê? Claro, liberta. Tá? Se ela não encontra a verdade, que é Cristo, logo ela permanece na mentira. São coisas bem lógicas, bíblicas e lógicas, né, que a gente é fácil entender pela leitura do texto. Então, qual é o julgamento? O julgamento é esse, que a luz veio ao mundo, ou seja, Jesus veio ao mundo. E os homens amaram mais o quê? Mais as trevas do que a luz. Por que eles amaram mais as trevas do que a luz? Porque as suas obras eram mais. Viu? Deu para entender? Então, se as minhas obras são mais, por que eu vou para a luz? Por que eu vou para Jesus? Eu quero permanecer com as minhas obras mais. Eu quero permanecer cometendo os pecados, os erros que eu tenho prazer, que eu gosto. Então, por causa disso, por causa desse amor que eu tenho ao pecado, eu continuo nas trevas. Então, eu não quero ir para a luz. Ora, não tem sentido eu ir para a luz se eu quero esconder-me. E se eu quero esconder aquilo que eu faço. Entende como o autor trabalha, João trabalha aqui? É assim. Então, as pessoas, alguém pergunta assim, mas por que irmã Ione, Deus abençoe, irmã Ione, Caizé, Deus abençoe, as pessoas perguntam então, mas por que fulano de tal, ele não crê em Jesus Cristo? Ele não entrega a sua vida a Jesus Cristo. Olha, ele não entrega a sua vida a Jesus Cristo porque ele quer permanecer naquilo que ele está fazendo. E ele sabe que a partir do momento que ele se direcionar para a luz, os seus pecados, os seus erros serão revelados. E ele não quer ir para a luz. Eu estou aqui diante de uma luz, né? Eu estou aqui, a luz está aqui. Olha, se eu ir para aquela parte lá, eu estou numa sala, essa sala é bem grande, né? Se eu me direcionar para aquele canto lá, eu vou ficar no escuro, certo? Então, eu estou próximo à luz, porque eu não tenho problema nenhum de estar próximo à luz. Então, eu me aproximo da luz. Mas aí, ilustrando a questão,
quando a pessoa diz assim, eu não entrego minha vida a Jesus, porque se eu entregar minha vida a Jesus, eu vou ter que mudar, eu vou ter que deixar isso, deixar aquilo, ou seja, ele quer permanecer praticando suas más obras, nas trevas, entende? É simples assim, não é nada complicado, né? Então, olha bem, e o verso 20, ele vai falando, pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se achega para a luz. Olha, se eu pratico o mal, eu aborreço a luz. Na verdade, se eu pratico o mal, eu não gosto da luz, porque eu sei que a luz não vai fazer bem para mim. Ela não vai fazer bem para mim, porque eu não gosto da luz. Eu não gosto que me colocar debaixo de uma luz ou diante de uma luz, né? Porque eu sei que a luz vai revelar as coisas ruins que eu faço. Então eu prefiro ficar na escuridão. Basicamente isso que ele está dizendo. Então ele não chega para a luz, a fim de não serem o quê? Arguidas as suas obras. Ou seja, arguidas e censuradas as suas obras. Certo? Não tem como. Se alguém, por exemplo, ele fala assim, olha, eu quero entregar minha vida a Jesus. Mas alguém fala para ele assim, olha, se você entregar sua vida a Jesus, logicamente você não vai poder continuar fazendo as coisas que você estava fazendo, você vai ter que mudar. Ele falou, epa, peraí, mas então quer dizer que se eu for para a luz, se eu for para Jesus Cristo, eu vou ter que abandonar os meus erros, eu vou ter que abandonar as coisas que eu gosto de fazer, os prazeres do mundo. Aí a pessoa vai falar assim, você tem que abandonar, se você está vindo para a luz, se você está se entregando a Cristo, você deve abandonar os seus erros. Não, eu não vou abandonar os meus erros, eu quero continuar com os meus erros, né? Eu quero continuar com os meus erros. Então, aí não dá. Né? Aí o pregador dirá, aí não dá, aí não tem como, ora, não tem como. Então é isso que ele está dizendo. Se a pessoa, ele não vai para a luz, por que ele não vai? Porque se ele for para a luz, as suas obras serão o quê? Censuradas, ele vai receber censura. Nesse caso a censura é uma censura do Evangelho, né? Da palavra de Deus, porque é lógico, né? A pessoa não vai ir para a luz, né? Ou seja, ela não vai querer um encontro com Cristo, entregar-se a Cristo e continuar praticando as coisas que ela fazia lá no mundo, nas trevas. Não tem como. As obras das trevas não cabem na luz. As obras das trevas permanecem nas trevas. Né? Quando a pessoa entrega sua vida a Cristo, ele abandona suas obras. Ele se arrepende dos seus pecados, abandona suas obras e ele agora vai se colocar diante de Jesus Cristo e ver o que Jesus tem para ele, o que o Evangelho tem para ele e o que ele deve fazer. E com certeza o Espírito Santo vai trabalhar na mente dele, no coração dele e vai levá-lo a praticar aquilo que realmente a Bíblia diz que é para ele praticar. Então ele vai deixar as obras das trevas. É isso daí, é simples assim a questão do Evangelho. Para terminar a leitura bíblica, e depois a gente vai ler o devocional aqui, quem pratica a verdade, olha bem, quem pratica a verdade aproxima-se da luz. Está vendo? Tá? Para quem chegou depois, nós estamos em João, capítulo 3, lendo do 16 ao 21. Eu estou agora no 21, fechando esse texto, tá bom? Irmão Armando, Deus abençoe, né? Gomes, lá de Macaé, Deus abençoe. Aliás, Rio das Ostras, né? Deus abençoe, está aí com a gente mais uma vez, todo dia conosco, meu amigão lá. Deus abençoe. Fernanda, né? Deus abençoe. Bom, então, vou ler mais uma vez. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz. Quem pratica a verdade, ele se aproxima da luz. Não tem problema nenhum ele se aproximar da luz, certo? Não tem problema. Tá? Mas aí diz, a fim de que as suas obras sejam o quê? Manifestas, porque são feitas em Deus, tá? Então, quem pratica a verdade, ele se aproxima da luz. Mas por que ele se aproxima da luz? Porque elas são o quê? As suas obras o quê? São obras para que as suas obras sejam o quê? Manifestas. Por quê? As suas obras são feitas
em Deus, ou seja, realizadas por meio de Deus. As boas obras são realizadas por meio de Deus. As boas obras não podem salvar, mas aquele que é de Jesus Cristo, que entregou sua vida a Jesus Cristo, que se aproximou da luz, pratica as boas obras. É isso daí. Mas aqueles que são das trevas, eles não querem vir para a luz. Eles não querem se aproximar da luz, porque as suas obras serão reveladas. As suas más obras serão reveladas. E ele não quer isso. Então ele fica dando desculpa aqui, desculpa ali, fala assim, eu tenho a minha religião. Mas ele diz assim, eu tenho a minha religião porque ele quer continuar bebendo, ele quer continuar fazendo tantas outras coisas, nos vícios, ele quer continuar no seu mundo, ele não quer ir para o mundo de Jesus Cristo, ele não quer entregar sua vida a Jesus Cristo. Infelizmente, muitos são assim, tá? E aqui é interessante no devocional, é que tem um exemplo bem interessante mesmo, bem legal, que é o exemplo de Maria. Maria, ela falando em Salvador, meu Salvador, luz, né? Maria, ela deu um testemunho disso daí. Eu acho bacana falar sobre isso, né? Dessa questão, as palavras que ela disse, como ela encontrou, porque a questão de Maria não é apenas a questão dela, ela teve um encontro real e sincero, né, com o Salvador dela, que é Jesus Cristo. O filho, humanamente falando dela, tá? E isso é interessante quando ela diz isso em seus textos. Bom, o devocional diz assim: Jesus tornou-se homem sem nunca deixar de ser Deus. Ele disse, eu e o Pai somos um. Isso revela sua divindade e eternidade junto com o Pai. É uma conclusão que a gente coloca logo na introdução. Depois diz assim diz a Bíblia, ela dará à luz a um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Mas lembra do texto que nós lemos? Ele salvará o seu povo dos seus pecados, ele libertará o povo da condenação, sim, mas aqueles que crerem nele, aqueles que se aproximam da luz, tá bom? Nesse sentido. O nome Jesus significa o Senhor é a salvação, tá? Vou repetir, o nome Jesus significa o Senhor é a salvação. Ora, o que diz aqui? Só receberão a bênção da salvação e, consequentemente, a purificação dos pecados aqueles que crerem em Jesus Cristo. Claro, é o que nós lemos no texto. Só vai receber a bênção da salvação, da libertação, né, da condenação, aqueles que realmente entregaram suas vidas a Jesus Cristo, receberam Jesus Cristo em seus corações, certo? Aí Maria disse assim, Maria disse, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. Lá está em Lucas 1,47, esse versículo. Ela falando aquele cântico dela, de agradecimento a Deus, né? De exaltação a Deus, ela diz, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. Isso, claro, referindo-se a Jesus Cristo como o Salvador da vida dela. Ela reconheceu isso daí, e muitos não reconhecem e não seguem o exemplo dela. É interessante, muitos até que dizem que admiram, não seguem o exemplo dela em reconhecer Jesus como o seu Salvador, o Salvador da sua vida, né? Bom, com essas palavras, ela estava reconhecendo com alegria em ser salva dos seus pecados por aquele que se tornou carne no útero dela. Como nós sabemos, Jesus nasceu de Maria, né? Ele tornou-se carne, né? Mas Jesus é Deus, ele tornou-se carne. É a expressão usada, né? Encarnou-se, tá? Tornou-se carne e no útero dela, no útero de Maria. E ela, Maria, depois, na sua gratidão ao Senhor, ela reconhece que Deus fez isso, e ela reconhece que Jesus é o Salvador, por isso ela diz, meu Salvador.
né? Bom, com humildade, ela deu o exemplo em reconhecer que precisava do Salvador quando disse, meu Salvador. E você, seguindo o exemplo de humildade dela, vai reconhecer que Jesus, que precisa do Salvador? Hein? Você vai reconhecer que precisa do Salvador? E aí vem o texto que nós falamos, né? O texto que nós lemos. Jesus, como Filho de Deus, ele desceu até nós, né? Ele se apresentou até nós, ele viveu aqui entre nós, ele sofreu, ele morreu e diz a Bíblia que ele ressuscitou. Então ele veio para aqui, porque Deus amou o mundo de tal maneira, ele é o meu Salvador. Ora, ela, a Maria, nas palavras dela, reconhece e diz assim, meu Salvador, né? Quantas pessoas deveriam abrir os seus corações e crer em Jesus Cristo? E nós, como aqueles que somos servos de Deus, devemos nos aproximar, nós nos aproximamos da luz e devemos viver como filhos da luz, certo? E nós devemos declarar para todo mundo, todas as pessoas, Jesus, meu Salvador, meu Salvador. Foi isso que o texto diz aqui que Maria fez. No texto que a gente leu aqui, a gente leu claramente o que? Foi isso que ela o quê? Que ela fez. A declaração que ela faz é essa daqui, ó, que eu li, certo? Ela diz, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. Maria falando. Então, todos aqueles que se aproximam de Jesus Cristo, que entregam suas vidas a Jesus Cristo, eles vão dizer a mesma coisa. Meu Salvador, Jesus, meu Salvador. Né? Que alegria, né, poder dizer isso. Então, o texto bíblico que nós lemos disse que todo aquele que crê em Jesus Cristo, que se aproxima da luz, ele não está condenado, ele não será condenado, não será condenado, mas aquele que não crê em Cristo, aquele que rejeita Jesus, que não vem para a luz, então esse já está condenado, porque não crê em Jesus Cristo, Filho de Deus. Então, se tem alguém ouvindo ou que vai ouvir esse vídeo posteriormente e ainda não creu em Jesus Cristo, diga, Jesus, meu Salvador, Ele é o meu Salvador, certo? E então você fica na luz e viva como filho de Deus na luz. Deus abençoe, tá bom? Deus abençoe sua vida. Vamos orar ao Senhor neste momento. André Rezende está aí, Deus abençoe, né? Irmã Lucinha. Vamos orar ao Senhor e colocar mais uma vez o nosso Brasil nas mãos de Deus, tá? Vamos colocar. A gente sabe da situação, sabe do momento, né, complicado que nós estamos passando, não é fácil, mas Deus é o nosso Deus, é o nosso Senhor, como nós colocamos, né, é o nosso Salvador, Jesus é o nosso Salvador. Vamos orar em nome de Jesus Cristo, para abençoar a nossa nação, tá? Vamos lá, aonde você estiver, vamos falar com o Senhor neste momento, tá bom? Deus, em nome de Jesus, eu quero colocar esse Brasil, Senhor, tão grande, em tuas mãos. Quero colocar as autoridades constituídas em tuas mãos. Quero te pedir, Senhor, que abençoe, Senhor, as nossas autoridades. No momento, Senhor, não é questão de partido A, partido B, C, não, Senhor. No momento é hora de orarmos realmente pelo nosso país, pelo nosso Brasil. Senhor, existe um problema, uma pandemia, é verdade, Senhor. Existe uma pandemia do chamado novo coronavírus, mas também existe, Senhor, grandes problemas políticos em nosso país. Deus, toma em tuas mãos as nossas autoridades constituídas, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, para que haja paz nesta nação, para que haja, ó Deus, bom senso, prudência nesta nação. Deus, toma em tuas mãos, Senhor. Abençoe as autoridades constituídas, as autoridades federais, estaduais, municipais. Toma em tuas mãos
Quero colocar também os profissionais da área de saúde, os médicos, enfermeiros e todas as pessoas, técnicos que trabalham, ó Deus, nos hospitais, em pronto-socorro, em UPAs, ó Deus, tome em tuas mãos todo esse pessoal e os outros também, Senhor, que também têm que trabalhar nesse tempo e precisam fazer isso. Tome em tuas mãos, Senhor. Abençoe, dê a tua graça, a tua bênção. Deus, abençoe o nosso país. Tu podes fazer deter esse mal, tu podes fazer cessar esse mal. Deus, nós colocamos o Brasil em tuas mãos e nós rogamos sim, Senhor, o livramento deste mal. Deus, nós, a tua igreja, o teu povo, toma em tuas mãos a tua igreja, que vivamos de acordo com a tua vontade e que neste tempo nos portemos de acordo com a tua vontade. Sim, Pai, em nome de Jesus, quero colocar em tuas mãos cada família agora, cada irmão que está ouvindo, ó Deus, esse devocional, assistindo, que está orando agora comigo. Tome em tuas mãos cada irmão, cada irmã. Deus, estenda a tua mão para abençoar graciosamente, em nome de Jesus. Abençoe, abençoe. Ouça a oração do teu povo, ouça a oração do teu povo e sara a nossa terra, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Meu amado, minha amada, Deus abençoe. Amanhã, se Deus permitir, estaremos aqui às 7 horas da manhã, tá? Deus abençoe seu coração. Olha, aquele abração fraternal, espiritual, em nome de Jesus. Deus abençoe Rosângela, Michele Teixeira. Deus abençoe todo mundo aí, tá? Em nome de Jesus, os irmãos, os amigos, em nome do Senhor Jesus. Grande abraço, em nome de Cristo. Estamos juntos, em nome de Jesus. Amém.